16 de maio, Café com Deus Pai. Em frente, e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Antes de lermos o texto do Café com Deus Pai de hoje, essa fala é de um profeta chamado Elias. Se você abrir o livro de 1 Reis, no capítulo 18, você vai ver Elias como um homem muito valente. Ele chega diante do povo de Israel e faz um desafio. Na época, o povo de Israel era governado por um rei chamado Acabe. Esse rei se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era a rainha dos Sidônios. E essa mulher trouxe todos os deuses dos Sidônios para dentro de Israel e contratou vários profetas, que eram os profetas de Baal. Baal era um deus da agricultura e o povo começou a se corromper, adorando Baal e oferecendo sacrifícios para que eles prosperassem nas suas plantações. E Elias, orientado por Deus, chega diante do povo e diz: vamos colocar um altar e vamos colocar um animal para ser oferecido para Deus e vamos ver quem é verdadeiramente Deus. Aquele que responder com fogo será chamado o nosso Deus. E ele convocou um desafio, onde de um lado ficaram os 400 profetas de Baal para que orassem a Baal, para que vissem se desceria fogo para consumir aquele animal colocado naquele altar. E de outro lado colocaram apenas Elias, e ele colocou também o animal ali naquele lugar. Então ele disse: vamos começar o desafio. E desde amanhã começaram a orar. E aqueles profetas oravam, oravam e oravam, e não havia resposta. Perto do meio-dia, eles começaram a se cortar, pedindo que Baal respondesse com fogo, mas não acontecia nada. O texto fala que Elias começou a zombar deles e a dizer: orem, talvez Baal tenha ido dar uma voltinha e de repente ele voltará. E depois de passado mais um tempo no período da tarde sem resposta, Elias disse: agora venham para cá. E ele disse para eles que deveriam pegar baldes de água e jogar em cima do animal. E ele ainda fez 3 vezes uma roda em volta daquele altar, cavando a terra, e disse: joguem mais água. Jogaram água até que aquele círculo de terra fosse preenchido. Então ele orou e disse: Deus, se o Senhor é Deus, então o Senhor responderá com fogo. E a Bíblia conta que o fogo desceu quando ele orou, consumiu o holocausto, o sacrifício, o animal que estava ali, e também consumiu toda a água que estava em volta. Um detalhe desse texto é que antes disso acontecer, Elias pegou o altar. O texto de 1 Reis, capítulo 18, nos conta isso, que ele primeiro pegou o altar e ele consertou tudo que estava errado ali. Ele consertou todas as falhas do altar e depois ele colocou o animal. Por último, ele abriu aquele pedaço de terra em volta do holocausto e só então ele orou. E isso nos traz uma simbologia, que se nós queremos respostas de Deus, nós precisamos primeiro consertar o nosso altar, a nossa vida. E foi isso que Elias fez.
E o texto fala que o fogo desceu, consumiu o altar e lambeu toda a água que estava em volta. E depois disso ele disse para o povo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então ele pegou uma espada e matou os 400 profetas de Baal, porque eles estavam corrompendo o povo para que fizessem o caminho errado. Vem o capítulo 19 e Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, disse assim: eu, amanhã, a essa hora, farei o mal contra Elias. Então Elias, quando sabe que Jezabel, a esposa do rei, diz que o mataria, diz essa frase. Vamos ler aqui de volta. Em frente é o tema da mensagem de hoje. E então Elias entrou no deserto. E ele caminhou um dia. E ele chegou a um pé de giesta. Sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Então esse é o contexto em que Elias pede a sua morte. Vamos ler agora a mensagem. Fugir é uma resposta comum diante de crises e conflitos. Uma tentativa rápida de escapar das responsabilidades que nos desafiam. Casais, pais, filhos, enfim, muitas vezes optam pela fuga, evitando o enfrentamento de compromissos essenciais. Quantos casais se distanciam por receio de encarar as responsabilidades de fidelidade e honra? Quantos pais, sentindo-se incapazes, fogem da tarefa de educar os filhos, especialmente no que diz respeito à disciplina? E quantos filhos fogem do lar em busca de uma falsa liberdade? A fuga de Deus também é uma realidade para aqueles que relutam em assumir o compromisso com a santidade. A natureza humana, ilustrada pela fuga de Adão e Eva após o pecado, mostra como esse comportamento está enraizado em nossa carne. Até mesmo profetas de Deus, como Elias, sofreram essa pressão à fuga, motivada por medo, insegurança ou culpa diante do peso do pecado. Mesmo compreensível em certos momentos, a aversão ao confronto revela raízes não resolvidas. Enfrentar a orfandade, por exemplo, exigiu de mim superar o receio do confronto, pois este nos retira da plateia e nos coloca no ringue da luta. Quem conhece a história do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, sabe que o pai dele era alcoólatra e ele deixava ele e os irmãos dele sempre sozinhos, sem dar atenção para eles. Então, ele sempre fala que ele cresceu se sentindo como órfão de pai vivo. Porque quando ele queria conversar com o pai dele nunca estava ali para ouvi-lo, para ajudá-lo. Ele se sentia como se não tivesse pai. Então é disso que ele está falando aqui, que ele teve que enfrentar a orfandade. Exigiu de mim superar o receio do confronto, pois este nos retira da plateia e nos coloca no ringue da luta. O que ele está dizendo aqui é que quando nós assumimos o desafio de vencer os nossos problemas, nós temos que assumir o papel de protagonistas. Nós temos que assumir as decisões da vida. E muitas vezes nós fugimos disso. Diante de uma situação de pressão, nós preferimos fugir ao invés de enfrentar a situação. E ele fala aqui no último parágrafo: hoje quero encorajar você a enfrentar os problemas, em vez de ceder à tentação de fugir ou tentar colocá-los debaixo do tapete. Encarar as responsabilidades com fé e coragem é crer que Deus já lhe deu
a capacidade necessária para vencer e superar. Por mais desafiador que o confronto possa parecer, saiba que esse é o caminho para que você alcance a transformação e o crescimento. E a frase de hoje é por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Vou ler mais uma vez. É por meio do processo que amadurecemos para alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Então, não tenha medo do processo. Enfrente o processo. Hoje é o dia 136 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 52. E a palavra-chave de hoje é superar. Vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra que nos lembra dos desafios que precisamos enfrentar. A tua palavra hoje nos traz coragem. A tua palavra de hoje nos traz fé. A tua palavra nos traz hoje confiança, especialmente quando Elias ficou com medo de enfrentar Jezabel. O capítulo seguinte nos revela que o Senhor o chamou no deserto, que o Senhor o deixou por um tempo no processo no deserto, mas que o Senhor durante aquele tempo trouxe pão e água para ele e depois o levantou e disse: agora você levanta e caminha 40 dias. E Elias se levantou, caminhou mais 40 dias e depois, no final de tudo, Jezabel foi morta e quando ela morreu, o seu sangue salpicou na parede e os cães lamberam o seu sangue e comeram o seu corpo. Então esse texto que hoje nós meditamos nos mostra que o Senhor sempre, no final, faz justiça para aqueles que depositam confiança e fé no Senhor e que aceitam o enfrentamento do processo. Se alguém passou por uma situação de injustiça, com base nessa palavra que lemos hoje, deve ser motivado a enfrentar a situação, deixando todas as circunstâncias em Deus, porque a justiça humana pode falhar, mas a justiça do Senhor não falha. E o Senhor, no tempo certo, deposita a sua justiça para aqueles que confiam no Senhor, sem que precisem fazer nada, tendo apenas fé e confiança no Senhor. Foi o que Elias fez. Ele obedeceu ao Senhor. Ele comeu aquele pão, ele bebeu aquela água que o Senhor deu a ele, ele se levantou e caminhou durante 40 dias e fez tudo o que o Senhor o mandou fazer. E o Senhor cuidou de Jezabel, resolvendo aquilo que trazia o medo a ele. Que hoje o Senhor dê força e coragem para que esse marido consiga conversar com a sua esposa e resolver os problemas que precisam ser conversados. Que essa esposa consiga também colocar na mesa, em uma conversa, as situações que precisam ser resolvidas. Que esse pai e essa mãe consigam confrontar os filhos e dizer o que eles precisam fazer. A tua palavra fala isso em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar e ele nunca se desviará dele. Que é tarefa dos pais fazer o enfrentamento e dizer aos filhos que estão no caminho errado e trazê-los para a luz para que se arrependam e caminhem na tua direção. É dentro de casa que começa o processo da correção e da educação. E que o Senhor abençoe as famílias e também as pessoas que estão de repente passando por uma situação no trabalho ou em algum contrato onde foram enganados ou trapaceados, e que o Senhor ajude essa pessoa para que consiga deixar a situação nas suas mãos e enfrentar essa situação não com as forças humanas, mas na fé, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não faltará justiça, não faltará a providência,
não faltará a correção necessária para que o curso daquilo que se perdeu e se desviou venha seguir na rota e no caminho certo, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. Muito obrigado por essa mensagem e peço que o Senhor esteja com todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus, leiam depois o Salmo 52, que é a leitura bíblica de hoje. E se você ainda não recebeu Jesus, faça essa pequena oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, aí no céu, e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você disse que Jesus é o teu Senhor, Ele vai liderar a sua vida, que Ele é o teu Salvador, porque você aceita o sacrifício dele na cruz como um sacrifício que foi feito por você, que você quer que o seu nome esteja no céu, no livro dele, que é o livro da vida, e que você quer receber o Espírito Santo para caminhar com ele. Com essa oração, comece a falar com ele e ele escuta tudo o que você fala em oração. Medite na palavra e siga ele e você terá experiências extraordinárias, porque ele se revela todos os dias e se revelará também a você. Deus abençoe hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.